chegando aqui hoje, nós vamos falar sobre Carreira em Movimento, um podcast de conteúdo sempre focado no seu ramo profissional. Então já vem comigo junto com a Thelma, que a nossa pauta de hoje é como saber se estou na carreira certa. Thelma, tem uma pergunta para te fazer. Você trabalha muito com um público jovem que está entrando no mercado de trabalho, nos estudos, e muitas vezes, eu imagino que você vivencia aí também, esse jovem, ele entra no mercado de trabalho, ele escolhe uma carreira por influência da família, né? Para seguir os negócios ou para seguir naquela mesma área. O pai é médico, a mãe é médica, o tio é arquiteto, né? E acaba indo por influência. Então, hoje eu quero que você conte um pouquinho para nós como é esse teu trabalho de apoio para o jovem e se essa é uma realidade que você também presencia muito. Acontece realmente bastante. Os pais têm esse desejo, né? Acho que desde quando a criança nasce já tem aquela expectativa, o que que meu filho vai ser? E realmente aparece esse tema aí na adolescência, essa influência de algumas famílias ou já terem um negócio, ter essa sucessão familiar, ou famílias que têm uma tradição de uma profissão que é recorrente e fica essa expectativa. Eu gosto muito de conversar com o pai e o adolescente, o jovem antes, porque se o pai tem essa expectativa de que o meu trabalho vai fazer com que o filho mude de ideia, eu não posso seguir com o trabalho. Porque o meu trabalho não é convencer o jovem a mudar de ideia e fazer uma carreira que a mãe ou o pai desejam. Então, o trabalho focado no desenvolvimento pessoal é para ajudar o jovem a identificar os seus reais desejos. A carreira é certa para ninguém, existe a carreira que é adequada aos seus valores, à sua identidade. A partir daí, eu posso caminhar com o jovem. Então, se o pai e a mãe estão cientes de que o trabalho é fazer com que o filho reconheça os seus dons, os seus talentos naturais, aí ótimo, aí eu posso seguir. Acredito mesmo, de verdade, quero deixar essa dica aí para os pais, já desde pequeno, quando você incentiva o seu filho, aí no local de trabalho que você trabalha, desenvolvendo aquelas habilidades, fica mais fácil de quando ele chega na juventude, ele ter mais prazer e se identificar mais em seguir um caminho que ele já viveu ao longo do tempo. E se os pais, por exemplo, têm um trabalho que é desgastante, o filho vê esse pai o tempo inteiro se queixando do trabalho que ele leva, dificilmente o filho vai seguir por esse caminho. Porque o pai foi muito ausente, porque trabalhou demais, ou porque o pai se queixava, então já fica aquela imagem negativa daquele trabalho. Então o jovem fica às vezes confuso e perdido nesse caminho, ele busca apoio muitas vezes de outros jovens que por influência tenta seguir caminhos de outros, vai na internet buscar conteúdos e tem muito conteúdo. Então, esse excesso de informação realmente faz mal também, porque ele não sabe que caminho tomar. E o tema que você está trazendo tem bastante importância mesmo. Vou te perguntar para você, que é a sua área também, quando o jovem já está no mercado de trabalho, e ele percebe que não está na carreira certa. Ele já fez uma faculdade, percebeu que se formou, saiu para o mercado de trabalho e não está conseguindo aí se sentir realizado. Certo, Thelma. E normalmente é uma consequência, né? A gente entra nesse trabalho, que é o teu exemplo, do vocacional, dessa entrada no mercado de trabalho, muito bem colocado. Quantas vezes o pai talvez contrata o teu trabalho com uma expectativa de, ok, agora a Thelma leva a pessoa para o caminho que eu quero, né? E como ter essa consciência é importante, como falta isso também, né? Nessas relações profissionais que a gente vê. Então, na consequência, muitas vezes, desse jovem que entrou no mercado, né, por influência, seja de conhecidos, de familiares, ele vai crescendo, ele segue naquilo, e às vezes no começo, como é tudo novo, até faz sentido, até brilha um pouco do olho, né, vai trocando aquela experiência, mas passa aí um período, 2, 3, 5 anos, e aquilo não preenche mais. Então, eu costumo dizer, assim, até nas mentorias, uma frase muito simples, mas que eu acho que ela reflete, que é quando o coração não pulsa, quando o olho não brilha mais, é o momento de mudar.
É o momento da gente olhar, não significa que a pessoa precisa mudar de empresa, que ela precisa mudar de carreira, mas é o momento dela olhar para si, né? Dela tirar aquele momento de buscar uma ajuda, seja de um conhecido ou de um profissional, se ela tiver essa viabilidade, para entender o que está acontecendo. Às vezes é uma questão de, por exemplo, talvez o jovem lá seguiu na área da medicina, que era da família, mas ele só não está na subdivisão, na categoria certa. Talvez a clínica, o hospital, por exemplo, onde ele possa estar trabalhando, está com valores pessoais divergentes. Então, quando a gente fala de carreira, de estar ou não estar no lugar certo, nem sempre significa mudar do 8 para o 80. Muitas vezes é só entender o que está acontecendo e aonde a gente precisa trabalhar, onde a gente precisa se desenvolver. Então, aqui na nossa conversa, do nosso bate-papo, acho que se complementa, né? Entre o jovem e depois na versão adulta, ainda podem surgir dúvidas, né? E o porquê. E não tenho dúvidas, assim, que esse trabalho, para quem está nos ouvindo aqui, para quem, se pais estiverem nos ouvindo, né, que seja relevância para filhos, e se o jovem, adolescente estiver aqui também nos escutando, busca uma ajuda profissional. Esse momento ele é tão decisivo, ele é tão importante, ele a gente, claro, a qualquer momento pode voltar atrás, começa de novo, a vida é isso, são ciclos, mas a gente ganha muito quando lá no começo, lá no início, a gente tem um apoio e tem um direcionamento. Então, para quem estiver nos ouvindo aí na fase jovem também, até uma fase esse excelente trabalho, esse direcionamento de compreender, né? Não deixa de conhecer um pouquinho mais, de pesquisar também para poder ser assertivo. E percebo também, Suelen, não sei como tá essa visão para esse jovem mais adulto que você trabalha, o quanto hoje o jovem também está com dificuldade de querer fazer uma faculdade, porque eles estão tão apressados, eles não estão com tanta vontade mais de estudar há 4, 5 anos, né? Então eles estão saindo lá do ensino médio e já estão modelando algumas coisas de forma rápida. Isso tem frustrado os pais que têm essa expectativa mesmo de um diploma, de uma carreira tradicional definida. E a gente está numa era de muitas mudanças, carreira nova surgindo. Como que você vê isso para esses jovens aí na fase da inteligência artificial? Como é que está esse movimento para você? Sim, e de fato o que ele acontece, e também entrando nessa vida mais adulta, eu vejo muito essa, em partes, essa necessidade, essa cobrança de ter uma formação, ter uma especialização. Em paralelo, nos últimos anos, a gente teve um avanço muito grande na questão dos cursos EADs, inclusive nas faculdades, nas graduações. Então, hoje, uma realidade que eu vejo, e não é desabonando, mas eu acho que quando a pessoa toma essa decisão, ela tem que analisar e ser crítica ao tomar essa decisão, né? Porque a gente vê uma realidade, há uma cobrança, por exemplo, para uma formação, uma graduação, e às vezes não é aquilo que a pessoa quer, mas para se enquadrar dentro daquilo que é esperado, ela opta por, vou fazer um curso tecnólogo, vou fazer um EAD só para dizer que eu tenho. Então é muito importante a gente ter esse entendimento, não é um julgamento ao EAD, mas eu vejo uma realidade muito forte da pessoa fazer, por ter o diploma, né, por ter a conclusão. E sim, olhando o mercado de trabalho e ramo profissional, até no recrutamento e seleção, a faculdade continua sendo um requisito em muitas vagas, ela continua sendo importante, mas eu sempre digo que vai muito mais daquilo que também faz sentido para a pessoa. O fazer por fazer, o ir para uma entrevista, ir para uma empresa onde você tem uma formação, mas não levou nada daquilo, também não te leva para frente, também não te traz resultados. Gostei muito dessa colocação sua, eu acho que traz um alívio para os pais, ainda assim que é necessário eles continuarem insistindo para os filhos, né, fazerem esse caminho mesmo tradicional, da importância desse caminho, mas de estarem alinhados ao que eles precisam fazer. Que quando a gente não está alinhado nesse propósito, que é o que eu pego bastante também, é esse jovem que vem ali nos 19, 20 anos, que já cursou 1 ano e meio de faculdade e que não está fazendo sentido para ele. Ele quer desistir, mas aí ele pensa naquilo que o pai já investiu nele, aí ele quer terminar, e alguns até insistem mais um pouquinho, e quando eles chegam no estágio, aí quer desistir mesmo. Realmente procurar um trabalho profissional, assim, facilita muito, porque custa menos, de verdade, De para os pais.
tempo, o dinheiro investido nesse jovem que quer desistir lá na frente, depois de 3 anos, ou que vai fazer sem sentido e vai chegar aí depois ali na fase aí dos 25 anos do mercado de trabalho, que fez fez a graduação, já está fazendo uma especialização sem sentido, gastando cada vez mais e não encontrando propósito. E é uma realidade que a gente percebe, porque como entra muito esse lado da obrigação, né, do fazer o que todo mundo está fazendo, da expectativa que meus pais, que a minha família, que o meu marido, né, os filhos têm, se torna uma coisa muito pesado. Aquilo que era para ser leve, um ambiente de aprendizado, de criar networking, a pessoa fica com a obrigação. Então é uma realidade, né? A gente vê a pessoa talvez está na metade do curso e aí, paro, não paro, mas o que eu investi até agora de tempo, de dinheiro, que os meus pais investiram. E eu sempre digo que eu acho que muito desse sentimento vem por essa pressão, porque a gente nunca perde o conhecimento. Então, eu posso estar aqui cursando gestão pública, mas não é a área que eu vou atuar. Se eu tiver leve com isso, eu vou adquirir aprendizados que eu coloco lá na instituição privada, por exemplo. Se eu for depois me formar em dermatologia, abrir um consultório, eu vou ter ensinamentos, mas eu não sei se é a tua percepção, Thelma, eu vejo que essa cobrança, esse excesso de pressão faz a pessoa travar e ela nem conseguir aproveitar aquela jornada. Pressão social, a comparação com os colegas, né? Até a falta de maturidade do jovem naquele momento, né? Da vida, ele não tem ainda essa percepção da escolha dele, do impacto que isso tudo vai causar. Realmente faz muito sentido mesmo esse vazio que dá na escolha profissional. Para muitos aí, essa troca faz mais sentido do que continuar persistindo num caminho que vai gerar uma frustração. Eu vejo na minha própria jornada de vida também, que tive a segunda escolha, a gente aproveita, assim, muito da bagagem que a gente já vem levando, mas isso leva um tempo para a gente perceber que é possível aproveitar. A primeira coisa que vem é aquela culpa de, por que eu não mudei, por que eu não fiz diferente? Essa nova trajetória, essa bagagem que vai nos acompanhando, essas habilidades, essa caixa de ferramenta, né, que gosto de dizer isso, que a gente vai levando, ela vem muito depois, eu acho, quando o jovem consegue já ter um amadurecimento, ele após os 30 anos, a percepção da vida muda, e às vezes ele realmente esquece o que ele fez, recomeça algo novo e não pega essa bagagem anterior. Eu acho que é um prazo assim que só acontece mesmo com a maturidade emocional e leva um tempo maior. Mas é possível sim, e faz todo o sentido para a trajetória profissional a gente buscar esse passado nosso e agregar ele nesse futuro que está sendo construído. Ô, Thelma, te ouvindo falar agora, inclusive me veio já um insight que eu acho que pode ser a nossa próxima pauta, né? Que quando é o momento, quando a pessoa consegue reconhecer que é o momento dela buscar ajuda profissional, porque a gente está aqui falando sobre o jovem, sobre a versão já mais adulta no mercado, minha vivência e a tua vivência de ter feito transições, né, e ambas contando com apoio também. Então, acho que a gente tem uma pauta aí futura que pode vincular muito bem, que é quais são os sinais de que é a hora de eu buscar a ajuda de um profissional para o meu momento de carreira, né? O que você acha? Eu gostei, acho que faz realmente sentido com o que nós estamos trazendo aqui. E vai ficar um caminho aqui, né? Começar o ano definindo metas, pensando na carreira, pensando nesses próximos passos. E realmente, para mim, né? Tem 3 áreas da vida que se a gente não tá bem, a gente se embanana em tudo, nada flui, né? Que é estarmos bem com a gente. Se a gente não tá bem com a gente, eu não consigo ir bem lá no local de trabalho, não consigo me relacionar bem com outras pessoas, porque a vida é o tempo inteiro relação, né? Relacionamento. E se eu não estou bem no local onde eu trabalho, onde eu passo horas naquele ambiente, eu chego em casa cansado e desconto a minha energia negativa, aquilo tudo que eu vivi no meu ambiente de casa. Se eu não estou bem em casa e tenho um bom trabalho, eu chego lá no trabalho e desconto no colega. Então são áreas que são fundamentais. E eu gosto realmente do que eu faço e acredito que você também, porque a falar de carreira é poder apoiar a pessoa numa área
que ela vive horas do dia e tá bem nesse lugar, é ficar feliz, é levar a nossa energia, a nossa motivação para a vida, né? Agregar valor na vida das outras pessoas, compartilhar aquilo que a gente sabe fazer. O trabalho é uma parte da vida, literalmente, né? Muito, muito bem colocado, assim, as coisas não se desconectam. Eu costumo dizer, Thelma, que a gente não vai trabalhar sem o coração e nem vai para casa sem a cabeça. Embora às vezes a gente ainda escuta, né? Não, a pessoa tem que separar, não dá para deixar o pessoal interferir no profissional. Ilusão de ótica, né? Não tem como. A gente é ser humano, claro, a gente tem que ter uma maturidade profissional, mas a gente, no fundo, a gente é ser humano, né? A gente é a gente. Então, acho que muito bem colocado também. Isso mesmo, concordo com você que a gente leva assim essas interferências e é preciso estar consciente disso tudo para fazer a diferença no nosso local de trabalho, seja onde a gente esteja, como pessoa, como profissional, levando esse aspecto mais maduro para a vida, né? Gostei muito, então já ficou definido aqui o nosso tema, nossa pauta para o nosso próximo encontro. Quando é o momento de reconhecer ou de buscar ajuda profissional. Agradeço estar aqui mais uma vez com você. Se você que ficou aqui com a gente até o final, gostou do que nós estamos trazendo aqui, deixa também aqui o seu comentário, o seu apoio como like, compartilha esse podcast com mais pessoas para você fazer esse fluxo aí da vida, da abundância, voltar aí para você e para a gente também continuar fazendo o nosso trabalho por aqui, iluminando aí a sua jornada pessoal e profissional. É isso aí. Thelma, muito obrigada pela tua contribuição. Todo mundo que ficou com nós também, obrigado. Vamos deixar os perfis aqui. A gente promete seguir com muito conteúdo bom aí, relevante, para você conseguir seguir 2026 de forma leve, mas profissional. Isso aí, obrigada, gente. Até o nosso próximo podcast.